E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Depois que lhes lavou os pés, e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado, maior do que aquele que o enviou. Nem o enviado, maior do que aquele que o enviou. Tenho-vos dito isso, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Meus queridos amigos, esta é a segunda carta que estou escrevendo a vocês. Nessas duas cartas, procuro despertar pensamentos puros na mente de vocês, fazendo com que lembrem dessas coisas. Quero que lembrem das palavras ditas há muito tempo pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador, que foi dado a vocês por meio dos apóstolos que anunciaram o Evangelho a vocês. Saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas, se alguém ignora isso, que ignore. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Não queremos agradar as pessoas, mas a Deus, que põe à prova as nossas intenções. Pois vocês sabem muito bem que não usamos palavras bonitas para enganar vocês, nem procuramos tapear vocês para conseguir dinheiro. Deus é testemunha disso. Nunca procuramos elogios de ninguém, nem de vocês, nem de outros. No entanto,
tínhamos o direito de exigir de vocês alguma coisa, por sermos apóstolos de Cristo. Mas, quando estivemos com vocês, nós fomos como crianças, fomos como uma mãe ao cuidar dos seus filhos. Nós os amávamos tanto que gostaríamos de ter dado a vocês não somente a boa notícia que vem de Deus, mas até mesmo a nossa própria vida. Como nós os amávamos. Irmãos, vocês com certeza lembram de como trabalhamos e lutamos para ganhar o nosso sustento. Trabalhávamos de dia e de noite a fim de não sermos uma carga para vocês, enquanto anunciávamos a vocês a boa notícia que vem de Deus. Vocês são nossas testemunhas, e Deus também, de que o nosso comportamento entre vocês que creram foi limpo, correto e sem nenhuma falha. Vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata os seus filhos. Nós os animamos e aconselhamos para que vocês vivessem de uma maneira que agrade a Deus, que os chama para terem parte no seu reino e na sua glória. E existe outra razão pela qual sempre damos graças a Deus. Quando levamos a vocês a mensagem de Deus, vocês a ouviram e aceitaram. Não a aceitaram como uma mensagem que vem de pessoas, mas como a mensagem que vem de Deus, o que de fato ela é. Pois Deus está agindo em vocês, os que creem. Pois o nosso querido irmão Paulo, com a sabedoria que Deus lhe deu, escreveu a vocês sobre esse assunto. E foi isso mesmo que ele disse em todas as suas cartas quando escreveu a respeito disso. Nas cartas dele, há algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e os fracos na fé explicam de maneira errada, como fazem também com outras partes das Escrituras Sagradas. E assim, eles causam a sua própria destruição. Atos dos Apóstolos capítulo 1. É o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos, pelo Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo,
com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. E, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Lucas, um companheiro valioso e leal do apóstolo Paulo. Viajaram muito juntos por todo o Oriente Médio e Europa. Em meu livro anterior, Teófilo, eu escrevi a respeito de tudo que sua fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, ele se apresentou a esses homens e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam constantemente em oração com as mulheres, Maria, a mãe, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de aproximadamente 120 pessoas, e disse: era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam. Foi tido como um dos nossos e teve participação neste ministério. Com a recompensa que recebeu pela sua iniquidade, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e todas as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles, esse campo passou a chamar-se Aceldama, isto é, campo de sangue. Prosseguiu Pedro: porque está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que nele habite, que um outro ocupe o seu lugar. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor é entre nós. Desde o batismo de João até o dia elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco, testemunha de sua ressurreição. Então indicaram 2 nomes: José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram: Senhor, conheces nosso coração. Mostra-nos qual destes homens se escolheu para assumir o ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles.
Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Saulo, por que me persegues? Quem é, Senhor? A quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Senhor, que queres que eu faça? Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Ananias. Sim. Eis-me aqui, Senhor. Levanta-te e vai à rua chamada Direita. E pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Senhor, de muitos tenho ouvido acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 9. Será que eu não sou um homem livre? Por acaso não sou um apóstolo? Será que eu não vi o nosso Senhor? Por acaso vocês não são o resultado do trabalho que faço para o Senhor? Mesmo que outros não me aceitem como apóstolo, vocês me aceitam. Vocês mesmos, pelo fato de estarem unidos com o Senhor, são a prova de que sou um apóstolo. Primeira Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Agora, irmãos, quero que lembrem do evangelho que eu anunciei a vocês, no qual vocês aceitaram e no qual continuam firmes.
A mensagem que anunciei a vocês é o Evangelho, por meio do qual vocês são salvos se continuarem firmes nele. A não ser que não tenha adiantado nada vocês crerem nele. Eu passei para vocês o ensinamento que recebi e que é da mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Ele foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12 apóstolos. Depois apareceu de uma só vez a mais de 500 seguidores, dos quais a maior parte ainda vive, mas alguns já morreram. Em seguida apareceu a Tiago, e mais tarde a todos os apóstolos. Por último, depois de todos, ele apareceu também a mim, como para alguém nascido fora de tempo. De fato, eu sou o menos importante dos apóstolos e até nem mereço ser chamado de apóstolo, pois persegui a Igreja de Deus. Primeira Coríntios, capítulo 15. Visto por Cefas e depois pelos 12. Depois, foi visto, uma vez, por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois, foi visto por Tiago, depois, por todos os apóstolos. E, por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como a um abortivo. Lucas capítulo 6. E aconteceu que, naqueles dias, subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E, quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, e escolheu 12 deles, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos: Simão, ao qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Enviou os 12 com as seguintes instruções: Não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos, antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberão de graça. Deem também de graça. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na.
Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Eu lhes digo a verdade. No dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Eu, Paulo, escrevo esta carta. Eu que fui chamado para ser apóstolo, não por pessoas ou por meio de uma pessoa, mas por Cristo e por Deus, o Pai, que ressuscitou os mortos. Por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora eu estou querendo agradar as pessoas? Se estivesse, eu não seria servo de Cristo. Meus irmãos, eu afirmo a vocês que o evangelho que eu anuncio não é uma invenção humana. Eu não o recebi de ninguém, e ninguém o ensinou a mim, mas foi o próprio Cristo que o revelou para mim. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. E não é lícito a um judeu. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. De que isto é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus
Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas veio e me disse: Venha, e eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Então, o Espírito de Deus me dominou, e o anjo me levou para uma montanha grande e muito alta. Ele me mostrou Jerusalém, a cidade santa, que descia do céu e vinha de Deus, brilhando com a glória de Deus. A cidade brilhava como uma pedra preciosa, como uma pedra de jaspe, clara como cristal. Ela era cercada por uma muralha muito alta e grande, com 12 portões guardados por 12 anjos. Nos portões estavam escritos os nomes das 12 tribos do povo de Israel. Havia 3 portões de cada lado, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 a leste e 3 a oeste. A muralha da cidade estava construída sobre 12 rochas, nas quais estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Os 12 portões são 12 pérolas, e cada um desses portões era feito de uma só pérola. A rua principal era de ouro puro, claro como vidro. Não vi nenhum templo na cidade, pois o seu templo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro. Todos os que querem viver a vida cristã unidos com Cristo serão perseguidos. Porém, as pessoas más e fingidas irão de mal a pior, enganando e sendo enganadas. Quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e em que creu de todo o coração. Você sabe quem foram seus mestres na fé cristã. E desde menino, você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Que não é lícito a um judeu. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Isto é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce
para templo santo no Senhor. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. Mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis. Mas vocês não devem ser chamados rabis. Um só é o mestre de vocês. E todos vocês são irmãos. Tampouco vocês devem ser chamados chefes. Porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. Há muito tempo atrás, na era dos profetas, houve um profeta chamado Ezequiel. Ele recebeu do Altíssimo uma profecia referente aos pastores de Israel, ao qual Yahweh lhe disse: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores de Israel: Assim diz o Yahweh: Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentarem as ovelhas? Comei a gordura e vos vestis da lã. Matais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. As fracas não fortaleceste, e a doente não curaste, e as quebradas não ligaste, e as desgarradas não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas domina sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam, por não haver pastor, e tornaram-se pasto para todas as feras do campo. Porquanto se espalharam, as minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes e por todos os outeiros. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem perguntasse por ela, nem que as buscasse. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Yahweh. Vivo eu, diz o Yahweh, o Todo-Poderoso.
que porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, e os pastores apacentaram a si mesmos, e não apacentaram as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Yahweh. Assim diz o Yahweh: eis que eu estou contra os pastores, das suas mãos demandarei as minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas. Os pastores não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas de sua boca, e não lhes servirão mais de pasto. Porque assim diz o Yahweh: eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e a buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia que está no meio das suas ovelhas dispersa. Assim buscarei as minhas ovelhas e livrarei-as de todo lugar por onde andam espalhadas, no dia nublado e de escuridão, e tirá-la-eis dos povos, e as congregarei dos países, e as trarei à sua própria terra, e apacentarei nos montes de Israel, junto aos rios e todas as habitações da terra. Em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será seu aprisco. Ali se deitarão num bom redil, e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Yahweh. A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e as enfermas fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-la-eis com juízo. E quanto a vós, ó ovelhas minhas, diz o Yahweh, eis que eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta pastar nos bons pastos? Senão que pisais o resto de vosso pasto aos vossos pés, e não basta beber as águas claras, senão que sujai o resto com os vossos pés, enquanto as minhas ovelhas elas pastarão o que haveis pisado com os vossos pés, e beberão o que haveis sujado com os vossos pés. Por isso diz o Yahweh, assim lhe diz, eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras, porquanto com o lado e com o ombro dais empurrões, e com os vossos chifres escorneais todas as fracas, até que as espalhais para fora. Portanto, livrarei as minhas ovelhas para que não sirva mais de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Eu suscitarei entre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que apacentará, ele lhes servirá de pastor, e eu, o Yahweh, lhe serei por todo-poderoso, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Yahweh, quem disse, e farei com elas uma aliança de paz, e acabarei com as feras dos campos, e habitarão em segurança no meio do deserto, e dormirão nos bosques, e delas e dos lugares ao redor do meu outeiro farei uma bênção, e farei descer a chuva a seu tempo. Chuva de bênçãos serão. Em verdade eu vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas.
Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a voz, e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas, e as conduz para fora, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão a estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. O mestre lhe propôs esta parábola, mas eles ainda não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. O mestre, pois, lhe afirmou de novo: em verdade, eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para quem tenha vida, e que tenham vida em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo e abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e a dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, eu dou a vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las também, e elas ouvirão a minha voz. Então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para as reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu a espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-las. Este mandamento eu recebi do meu Pai. Como você pôde ver e testificar com seus próprios olhos, primeiro existe uma profecia dizendo que haveria de vir um único pastor. E o tempo passa e a chegada da nova aliança, onde o Messias se manifesta ao mundo e o Yahweh desce e repousa sobre ele. E em João 10 é mostrada a profecia se cumprindo sobre o único pastor. Para compreender com exatidão uma parábola do único pastor, será preciso você entender todos os tópicos da parábola. Vamos ver os pontos que a parábola descreve, um por um, e vocês compreenderão com exatidão tudo o que foi dito. A porta, o ladrão, o porteiro, o pastor, a ovelha, o estranho, o mercenário, o cajado que o pastor utiliza para apacentar as ovelhas. A porta. As pessoas estão entrando pela porta criadas pelo inimigo do Messias, em conjunto com Roma. Os que criaram a Igreja Católica, dela saem todas as religiões que estão hoje no mundo. Da filha da meretriz sai todo o resto. O ladrão.
o porteiro. O porteiro só permite a entrada de suas ovelhas. As ovelhas de outro redil, que ouvem a voz dos seus próprios pastores, nunca entrarão, porque a palavra é diferente da palavra deste porteiro. Então só entrará aquele que guarda a sua palavra, não a palavra do ladrão, a que está no meio das religiões, na boca dos líderes e pastores religiosos, que são contra a palavra do meu pai e contra a palavra do meu irmão. O pastor. Se você prestou atenção na profecia, o pastor é a palavra do próprio pai, e essa palavra está na boca do Messias, sem acréscimo e sem diminuição. Está pura, está santa, está sagrada, está intocável. Quem toca, mexe e troca tudo que o Pai falou são os pastores homens religiosos, que falam o que querem e assim com sua palavra matam as ovelhas que querem entrar no redil. Eles mesmos não entram e impedem as que querem entrar que entrem também. As ovelhas. A ovelha, ela sempre ouve a voz do seu pastor. Um exemplo. Se houver um grupo de 3 pastores, um preto, um branco e um vermelho, se o preto chama suas ovelhas, por elas ouvirem sempre a ele, então vão atrás deles, a que pertencem e que ouvem a voz do pastor preto. Da mesma forma, o pastor branco e o vermelho, elas saem a ouvir a voz do seu pastor. Por isso, as ovelhas do Yahweh conhecerão a sua voz. Daí eu pergunto às ovelhas que ainda estão perdidas: como conhecer a voz do verdadeiro pastor se nunca abriram as escrituras para ler? Só conhecerão a voz aquele que leu. Aquele que leu saberá o que ele disse e o que ele não disse. Então saberão que a palavra não pertence ao homem, mas a palavra é do próprio e único pastor, o Criador dos céus, da terra, do mar e das fontes das águas, o Yahweh. O estranho. Os mercenários. O mercenário é aquele que mata por dinheiro. E quem recebe dinheiro para matar? Aqueles que se dizem pastores, dentro do meio religioso. Cobram dinheiro dizendo que é dízimo ou trízimo. Pedem ofertas que não existem e que não foram ditas pela boca do Criador, como por exemplo de doar para eles próprios, aluguel seu ou coisa parecida. Fazendo isso, eles tiram o dinheiro daqueles que nada têm. Na verdade, estão oprimindo o pobre e o necessitado. Foi dito: não roubarás, não furtarás e não matarás. E eles roubam, matam e furtam. Eu quero desafiar você, na igreja sede e nas filiais, durante todo esse ano, é você que vai fazer conforme você quiser fazer. Um envelope especial, você vai oferecer um aluguel seu. Um aluguel. Você paga aluguel? Pega esse aluguel, de abril a dezembro, divide ele. Um aluguel. Por exemplo, eu pago R$500 de aluguel. Eu vou oferecer uma semente de um aluguel para que o Senhor possa abrir a porta para eu ter a minha casa própria. Eu estou chamando da inspiração de Deus, eu recebi no ar um dia desse aqui. No mês de dezembro, você não vai devolver só o de Deus, os 10%. Você vai dar 20% do seu. Portanto, você vai dizer para Deus: Senhor, 70% de tudo que o Senhor me der nesse mês de dezembro é meu, você vai dizer. E 30% da tua obra, do grande projeto. Mas realiza, Senhor, o meu projeto. No mês de dezembro, Deus vai lhe dar muito. Mas tudo que Ele lhe der, você vai separar. Não interessa se é muito, se é pouco.
Você vai ser fiel, você vai tirar 30% e falar, Senhor, representando a Santíssima Trindade, Pai, o Filho e o Espírito Santo. O cajado do pastor verdadeiro. Descrita nas escrituras como vara, cajado, bastão, bordão e cana. A vara de Moisés e Arão eram feitas de uma vara de amendoeira, a que floresceu e deu frutos. Repare o que representa e significa o cajado, o que o pastor carrega em sua boca. Aí está o significado do cajado, a palavra do Criador. Então, juntando a profecia e a palavra do Messias enviado pelo Pai, nós vemos o seguinte: todos aqueles que se dizem pastor, mestre ou rabi são contra a palavra do Pai e contra a palavra do Messias. São contra os dois. E são a esses que o mundo religioso segue. Essa é a porta larga, onde muitos entram. E a porta estreita é aqueles que muitos não conhecem. A palavra pura e verdadeira. Eles têm na sua mão, mas nunca a abrem, nunca a leem, nunca pesquisam, nunca meditam sobre ela. Deixa eu contar uma historinha para vocês, que isso acontece com todos que estão no meio religioso. Assim como eu também fui durante 25 anos da minha vida. Eu me lembro que nunca que eu abria as escrituras e nunca lia o que o pai e o que o filho falava. E por não fazer isso, eu só escutava daquele pastor que era do meu templo religioso que eu pertencia há 25 anos. Então eu pude perceber o seguinte: quem chegou antes a mim, a palavra que veio primeiro a mim foi a do líder religioso, a da religião, a dos homens. Eu, depois que comecei a ler, foi que pude ver que o Messias disse: todos que vieram antes de mim são os ladrões e salteadores. Ou seja, eu ouvi primeiro aos homens. Só depois que eu fui conhecer verdadeiramente, depois desses 25 anos, a palavra do verdadeiro pastor, foi quando eu comecei a ler e deixei de lado a palavra humana. Então, quem chegou primeiro a mim foi o homem, não o verdadeiro pastor. Agora sim, eu sei qual é a palavra de um e a palavra do outro. Então, se você compreendeu a parábola, saberá que o Messias servirá de pastor, pois o pastor é o que está na boca dele. O Yahweh, o Verbo, a palavra, o Espírito. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados pelo meu Pai. Agora, você poderá dizer com tranquilidade: o Yahweh é meu pastor, e nada me faltará. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo.
traição a mim. Vocês todos são meus filhos e estão perdidos porque seguem líderes cegos. Mas eu estou aqui agora. Estou aqui por vocês. Estou aqui por vocês. E vos dirão: ei-lo aqui, ou lá está. Não vades nem o sigais. E vos dirão: ei-lo aqui, ou lá está. Não vades nem o sigais. Não farás para ti nenhuma imagem esculpida. Vocês todos são meus filhos e estão perdidos porque seguem líderes cegos. Mas eu estou aqui agora. Estou aqui por vocês. Não farás para ti nenhuma imagem esculpida. O que isso tá fazendo aqui? Bom, é do meu amigo, Matt. Mas é uma cruz. Sabe, Matt é cristão e usa uma cruz, assim como seu pai usava a estrela de Davi. Mas tem um homem aqui na cruz. E quem acha que pode ser? Não sei. O que você diria se eu dissesse que é o Deus deles? Eles podem ver o Deus deles. Puxa, que sorte. Obrigado por ver o vídeo. Se possível, clique em gostei e favorite o vídeo. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas.